O Globo Ecologia está de volta e no programa de hoje estamos falando da busca por fontes de energia mais limpas. Para quem ainda não conhece, essa é a tabela periódica. Olá, muito prazer. Mas para quem sabe tudo de química, é hora de recordar. A tabela periódica é o conjunto dos elementos químicos. Nela, eles estão organizados pelas iniciais e pelas características de seus átomos. O urânio, por exemplo, ele é representado pela letra U e é considerado um metal. Este número aí no canto, o 238, é a massa atômica dele. Preste atenção neste número. Existem outros elementos até mais conhecidos, como o hidrogênio e o oxigênio. Mas eu não escolhi o urânio à toa. Ele vai nos ajudar a entender uma fonte de energia bastante polêmica: a energia nuclear. O homem usou a destruição para provar a força dos átomos. O choque entre as partículas de urânio produz muita energia. As bombas atômicas são feitas assim. Mas essa tecnologia pode ser controlada e usada a nosso favor. As usinas nucleares transformam a força dos átomos em eletricidade sem emitir gases estufa, o que é uma grande vantagem. Mas elas têm um grande problema: o lixo radioativo. A maior parte da eletricidade que alimenta o mundo é produzida por fontes emissoras de gás carbônico. É o caso das termoelétricas a carvão mineral. O combustível é queimado para aquecer a água e o vapor produz eletricidade. Resultado: muita fumaça rica em CO2, o principal gás de efeito estufa. Na usina nuclear, nada de fumaça. O calor que alimenta os geradores de eletricidade vem do choque dos átomos de urânio controlado dentro de reatores nucleares. O urânio não emite gás carbônico e nem metano. Não contribui com o aquecimento global. Mas o lixo radioativo dura 10.000 anos. A radioatividade é um fenômeno natural. Alguns elementos químicos emitem ondas de radiação. São as mesmas usadas na medicina. Mas em grande intensidade, a radiação pode causar mutações nas células, provocando doenças graves, como o câncer. A lembrança das bombas e a radioatividade fazem da energia nuclear uma polêmica em todo o mundo. Mas ela está ganhando força na corrida energética em busca de fontes mais limpas. A paisagem idílica da Serra do Mar é quebrada por uma arquitetura futurista. Angra 1 e Angra 2. Sai daqui metade da eletricidade que alimenta o Rio de Janeiro. Podemos dizer, brincando, que a cada 2 lâmpadas acesas, uma é alimentada por nós. São as 2 únicas usinas nucleares do Brasil. Por enquanto, a economia brasileira precisa de energia. Por isso, uma 3ª usina será construída neste terreno. Nós devemos aumentar com mais 1.350 megawatts e aí seremos responsáveis já por 80% do consumo de energia do estado do Rio de Janeiro. Isso sem emitir nenhum gás de efeito estufa. Com certeza. A nossa usina, a nossa central, não emite nenhum gás que possa provocar danos ao meio ambiente. Angra 3 vai custar 7 bilhões de reais. Com o dinheiro, daria para construir 3 usinas hidrelétricas de médio porte. Mas argumentos favoráveis têm surgido. Um deles é que a usina nuclear não emite gases estufa. Estas são pastilhas de urânio. Depois de extraído do solo, ele passa por um processo de enriquecimento. É bastante simples. Em que possa as pessoas pensarem que enriquecer urânio seja uma atividade química, é uma atividade extremamente mecânica. Na realidade, você, através de utilizando equipamentos chamados centrífugas e colocados em cascata, você vai aumentando essa separação, que é mecânica, do urânio mais leve do urânio mais pesado, que é o 238 mais pesado, o 235 mais leve. O 235 é chamado de urânio físsil, porque pode ser fissionado, ou seja, o seu átomo pode ser dividido. Isso é que gera a energia. E as pastilhas são colocadas dentro dessas varetas. Eles são materiais que suportam altas temperaturas, aguentando acima de 2.500 graus. E a temperatura de operação dos reatores está em torno de 600 graus e 1.500
em torno aproximadamente da queima deles. Então, eles trabalham todos sob níveis de segurança bem consideráveis e com alta resposta em relação ao processo de retirada dessa energia térmica. As varetas de urânio são um combustível das usinas nucleares e a força dos átomos impressiona. Para gerar a mesma energia de uma pastilha de urânio, são necessários 564 litros de petróleo ou 807 quilos de carvão mineral. Você trabalha com uma quantidade muito pequena de combustível. Se você tem que gerar energia através de uma usina a carvão, você gasta toneladas e toneladas e toneladas de carvão, e um transporte através das estradas, com rio de transporte, com liberações, etc, etc. Enquanto para alimentar uma usina nuclear com seu combustível, você faz isso uma vez praticamente num caminhão e a usina opera durante o ano todo. Hoje, tudo quanto é forma de gerar energia ainda traz algum ônus para a humanidade. Qual é o ônus da usina nuclear? O ônus da usina nuclear é a nossa geração de rejeito, que está perfeitamente controlada por nós. Nós não negamos que geramos rejeito. O que a gente fala é o seguinte: o nosso rejeito, ele é controlado, ele é armazenado devidamente e nós temos condição de inspecioná-lo constantemente. Estes tonéis guardam os rejeitos de baixa e média radioatividade. São roupas, ferramentas, todas contaminadas por radiação. Já o lixo de alta radioatividade fica depositado embaixo de piscinas, ao lado dos reatores. Mas até quando? Por 10 mil anos? A Comissão Nacional de Energia Nuclear estuda um depósito final. Enquanto isso, as usinas mantêm um laboratório de análises para controlar a radioatividade. Bom, o controle nosso aqui do Laboratório de Monitoração Ambiental, ele visa o caminho crítico até o homem, ou seja, tudo que o homem toca e se alimenta, nós analisamos. Então, por conseguinte, no mar, por exemplo, nós analisamos a água do mar, o sedimento de fundo, a areia de praia, os peixes, as algas, né? Em terra, nós analisamos o leite, o pasto das fazendas, né? E com isso a gente tem uma fotografia de todos aqueles contatos em termos das matrizes ambientais que o homem tem. Alguns estudiosos defendem a energia nuclear como uma alternativa para ajudar o mundo a abandonar os combustíveis fósseis. É o caso de um ambientalista de fama internacional, o britânico James Lovelock. Já o ex-ministro de Meio Ambiente e professor da Universidade de São Paulo, José Goldenberg, vê muito interesse comercial por trás desse discurso. O motivo pelo qual está havendo o que se chama de um renascimento da energia nuclear é uma decisão do governo atual dos Estados Unidos, do governo do presidente Bush, que fez aprovar pelo Congresso americano uma lei que oferece grandes subsídios para a instalação de novas usinas nucleares. E esse é o motivo pelo qual está havendo toda essa discussão. Então, a Europa não precisa de mais energia elétrica do que já tem. Quem eventualmente vai precisar de energia nuclear são a China, a Índia, eventualmente o Brasil e alguns outros países em desenvolvimento. Há, portanto, uma aposta dos países exportadores de equipamentos de que a energia nuclear vai se tornar um grande negócio e daí essa propaganda incessante. A maioria dos equipamentos usados na energia nuclear vem de países ricos. Angra 3 será construída com tecnologia alemã. Nos Estados Unidos tem 70 mil toneladas de radioatividade de alto nível. E todo ano se produzem 2.500 toneladas de material radioativo. Onde é que se põe esse material? A saída para o aquecimento global está na eficiência energética e na diversidade de fontes, dizem os especialistas. Uma das preocupações que nós temos é que o Brasil depende quase em 90% de hidroenergia. E tem algumas áreas que já mostram um grau de comprometimento na redução da chuva. Então, a redução de chuva chega a pensar, bom, nós temos que pensar em outras formas de gerar energia. A resposta está soprando no vento. O norte e o sul do Brasil têm grande potencial para a energia eólica. E o sol também é uma alternativa. Cidades como Belo Horizonte investem pesado em coletores solares.
E o sol pode ajudar ainda mais. Cientistas estudam uma fonte totalmente limpa, a fusão nuclear. Ao contrário da fissão, ela não produz lixo radioativo. Mas tudo não passa de teste. Vai demorar para que surja o primeiro reator. Mas enquanto isso, a gente pode ver a fusão nuclear acontecer todos os dias. Ela é a energia que faz o sol brilhar. A corrida energética só está começando. A ciência se esforça para criar fontes cada vez mais limpas. Tudo para abandonar o petróleo, os combustíveis fósseis. Se você quiser saber mais sobre energias renováveis, acesse o site www.energiasrenováveis.com. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui, mas a série Aquecimento Global continua no próximo programa. Até lá!